Olá, seja bem-vindo às Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Nesse encontro, nós vamos dar continuidade ao estudo do primeiro livro de Reis. Já estudamos a parte introdutória, falando sobre o livro de Reis, que na verdade, originalmente, nós temos um só livro. Na nossa Bíblia está dividido em duas partes, primeiro e segundo Reis, mas no texto original é um livro só. E a gente tem aqui o início do reinado de Salomão. Vimos aquela fase de transição, fim do reinado de Davi, a morte de Davi. No encontro passado, nós conversamos sobre o legado de sangue de Davi. Então, diversos eventos que vão levar agora ao reinado de Salomão efetivamente. Nós vamos estudar nesse encontro, nossa proposta nesse encontro é nós estudarmos os capítulos 3 e 4 do primeiro livro de Reis, e eu espero que você já tenha lido, como a gente tem incentivado aqui a leitura, que você já tenha lido esse trecho da Bíblia. Se não leu, você vai ter oportunidade aqui de conversar comigo sobre alguns pontos fundamentais desse livro. E eu queria destacar aqui nesse ponto, é claro que a gente não vai tratar nesses dois capítulos de todo o reinado de Salomão, mas nós vamos ver o início do reinado, vamos ver esse primeiro momento da história de Israel, em que no reino consolidado, né, você sabe que nós temos nesse período da história o chamado Reino Unido de Israel, porque todas as tribos estão reunidas debaixo de um só governante, então é a fase do Reino Unido. Nós temos o primeiro período lá em Saul, que ainda não era um reino unificado, Davi, que foi o homem das guerras, que foi o homem das conquistas, das lutas, e agora o seu filho Salomão, o descendente, o escolhido para suceder Davi. E o próprio nome Salomão já traz essa ideia, né? Um homem de paz. Salomão é um homem de paz, Gedidias, amado do Senhor. Então ele tem todo esse significado do seu próprio nome, que corresponde ao tempo do seu reinado. Salomão vai reinar por cerca de 40 anos. Você vai ver que lá no capítulo 11, quando termina o reinado de Salomão, o texto registra que ele reinou por 40 anos. Então você tem aí do capítulo 3 até o capítulo 11 o registro do reinado de Salomão. Nosso objetivo hoje é trabalhar os capítulos 3 e 4, como eu falei, com ênfase na sabedoria de Salomão, com ênfase na questão aqui principal, que é a sabedoria de Salomão. A gente conhece a história, né? Qualquer criança já estudou isso na escola bíblica dominical, né? Qualquer um de nós já assistiu a algum filme sobre Salomão, a sabedoria de Salomão, que acho que todos nós já vimos a história, conhecemos a história, pelo menos alguns relatos acerca do que representa o reinado de Salomão e a sua sabedoria. Ele é conhecido pela sabedoria. Mas nesse estudo nós vamos desvendar o mistério, se é que isso é um mistério, qual é a fonte da sabedoria de Salomão. Então, esse é o nosso objetivo. Vamos buscar no texto bíblico a resposta a essa pergunta. De onde veio a sabedoria de Salomão? Será que Salomão foi matriculado nas melhores universidades lá de Israel, ali da Palestina, daquela região do Oriente? Ou será que a sabedoria de Salomão foi concedida do alto, foi dom do alto, dom de Deus? Isso vai ser importante porque na nossa aplicação a gente vai também buscar saber como adquirir sabedoria diante do Senhor. Então, esse é o nosso propósito aqui, e nesse estudo nós vamos ver também como a sabedoria de Salomão se expressa no seu reino. De 4 maneiras aqui, de 4 pontos, nós vamos mostrar como é que essa sabedoria ficou registrada, expressa, aplicada na prática, na vida, no reinado, aqui na atuação de Salomão. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que nós possamos juntos aqui, sempre juntos, aprender mais do Senhor, para que o texto bíblico fale ao nosso coração. Esse é o nosso objetivo aqui. Você sabe que a gente não está aqui para adquirir conhecimento, saber datas, nomes. Nosso objetivo aqui é conhecer o Deus da palavra. Através da sua palavra, nosso objetivo é conhecer o Deus que inspirou essa palavra.
por que que o registro foi feito, né? Para quem ele foi feito e como é que ele chega até nós hoje e como ele pode ser aplicado em nossas vidas nesses dias. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra desde já. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, por ter registrado a palavra, por ter mantido, preservado essa palavra até chegar a nós. Obrigado pelo texto bíblico, Senhor. Como diz o salmista, Senhor, o quanto amo a tua lei. Ó Deus, ela é a meditação do nosso dia, ela é meditação ao amanhecer, ao anoitecer. Quanto nós amamos a tua lei, Senhor, e queremos aprender de ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, cada dia aqui, cada estudo, cada segunda da palavra, Senhor, que o Senhor nos conduza com graça, com sabedoria, com inteligência, com discernimento, para que nós possamos compreender a tua vontade e assim aplicar a tua palavra às nossas vidas e que o Senhor nos dê sabedoria. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Então vamos lá, vamos ao texto de 1 Reis, capítulo 3, nosso foco aqui é no capítulo 3 de 1 Reis, e a gente, com a graça de Deus, vai chegar até o capítulo 4, falando sobre o reinado de Salomão e com ênfase agora, nesse primeiro momento, acerca da sabedoria de Salomão. Lá no capítulo 3, tem um preâmbulo nos primeiros versículos, até o momento em que Salomão vai para Gibeão e ali ele vai ter uma visão, um sonho, e ali ele vai receber uma visitação de Deus. Mas eu queria focar em 3 pontinhos aqui iniciais, no capítulo 3, os primeiros versículos, quando o autor bíblico faz o seguinte registro: Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. O versículo 1, então, ele faz o registro, primeiro, do casamento de Salomão com a filha de Faraó, rei do Egito. Isso vai ser uma marca do reino de Salomão, do reinado de Salomão. Nas suas relações internacionais, você vai perceber que há uma expansão, há um intenso comércio. Salomão ele conseguiu consolidar as fronteiras, ele fez alianças. Então, era praxe esse tipo de casamento arranjado. Então, esse registro aqui é importante, porque você vai ver mais à frente o quanto de esposas Salomão vai ter, né? Ele vai ter 700 esposas, 300 concubinas, e a ruína de Salomão vai aparecer exatamente nessa sua mistura, nesses casamentos com mulheres estrangeiras. E aí que o coração de Salomão, já estou dando spoiler, né? Você vai ver isso lá no capítulo 11, isso vai acontecer, esse registro vai aparecer lá no final, no capítulo 11, e você vai perceber que o coração de Salomão se corrompeu. Aproveita aí que eu já estou falando sobre isso, dando spoiler, lá no capítulo 11, ele diz assim, olha, ora, além da filha de Faraó, veja, o 3 está falando do início do primeiro casamento. Aí ele já tinha talvez ele já tivesse uma mulher aqui, que era Amonita, que vai ser a mãe de Roboão. Você vai ver isso mais adiante. A mãe de Roboão era Amonita, acho que é chamada Naamá, se não me engano. Está aqui no próprio capítulo 11 mesmo. Você tem o registro sobre Roboão, que era filho de Salomão, né, com uma amonita. Mas aqui no 11, no início do capítulo 11, você tem, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. E ele diz que a estas se apegou Salomão pelo amor. Ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. É o relato lá do capítulo 11, estou fazendo um spoiler aqui, mas para que você entenda por que o autor inspirado,
ele já faz essa aplicação lá no capítulo 3, do versículo 1, apontando, né, ali a fonte, a raiz da queda, do declínio de Salomão no final da sua vida. Ainda aí no capítulo 11, versículo 4, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração já não era de todo fiel com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Eu vou parar aqui só para você entender o porquê dessa anotação feita lá no capítulo 3, no versículo 1, onde nós começamos a leitura, quando ele se aparentou com Faraó. Ele se aparentou com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, a chamada Ofel, né? A cidade de Davi era uma fortaleza, a cidade de Davi era uma cidadela, Ofel, e Jerusalém ainda não estava toda consolidada, construída, tanto é que ele diz que até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Então, quando Davi conquista a fortaleza dos Jebuseus, Ofel, ele faz ali a sua cidadela, a sua cidade forte, mas Jerusalém ela vai sendo consolidada e é no tempo de Salomão que ela vai se consolidar, se expandir e até essa construção das muralhas à roda de Jerusalém. Então esse registro aqui quanto à evolução da própria capital. Mas eu queria apontar esse primeiro fato. O casamento de Salomão com a filha de Faraó. Isso vai ser uma praxe no reinado de Salomão, como eu disse, por causa das alianças que ele vai fazer com os outros povos. E aqui eu queria já deixar uma aplicação importante para a gente, quanto à história de Salomão, as alianças que ele fez e o que nós lemos lá no capítulo 11, ao casar com aquelas mulheres estrangeiras, Salomão, ao se apegar a essas mulheres, contrariando a palavra de Deus, porque segundo a palavra de Deus, como Israel era um povo eleito, né, uma nação santa, separada, e era para ser naquele tempo, Israel no Antigo Testamento é a eclesia, Israel no Antigo Testamento é a assembleia daqueles que são chamados para fora. Então, como nação, eles tinham o papel de representar Deus na terra, era a nação proclamadora, era a nação que tinha que anunciar as grandezas de Deus naquele tempo. E isso era importante porque com o declínio moral e espiritual do rei, todo o povo também declinava. Com a infidelidade do rei, todo o povo também caía na infidelidade. Então, o outro registro que eu queria fazer está no versículo 2 do capítulo 3. Ele diz assim, olha, entretanto, olha aí, versículo 2 do capítulo 3. Primeiro ponto é o casamento com a filha de Faraó. Você já faz o link com o capítulo 11, já entende lá o fim da história, o declínio moral e espiritual de Salomão por se apegar às mulheres estrangeiras e junto com as mulheres ele trazia os seus deuses, né? O problema era esse. Ao fazer aliança com as mulheres estrangeiras, essas princesas de outras nações, 700 princesas, 700 mulheres, e ele trazia também os seus ídolos. E ele introduzia os ídolos também na vida dele e, infelizmente, isso vai corromper a vida espiritual de Israel. Por isso que o capítulo 11 diz que ele não andou como Davi, ele não andou segundo Davi, porque Davi, com todos os pecados de Davi, com todas as falhas de Davi, você não vai ver na história de Davi Davi adorando a outro Deus, que não o Senhor. Esse ponto realmente, né, essa diferença, e Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele tem esse destaque, porque andou diante do Senhor com fidelidade, ele não adorou outros deuses, ele não sacrificou nos altos. Davi se manteve fiel nesse ponto, apesar das suas falhas, apesar de ser um homem de sangue, né, de guerra, mas ele foi fiel ao Senhor e ele não adorou outros deuses. Mas o versículo 2 diz assim, olha, entretanto, veja só que interessante, né? O texto coloca esse entretanto, né, em uma conjunção adversativa, né? Entretanto, porém, todavia, o povo oferecia sacrifício sobre os altos,
porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Esse é um ponto importante aqui no registro bíblico que a gente deve ter muita atenção. Por quê? E eu queria que você marcasse isso aí no seu caderno, aí na sua anotação, a questão dos altos. O culto a Javé, o culto, né, ao Deus único, ao Senhor, ele enfrentava, você vai ver isso na história de Israel, e os livros de Reis, eles vão mostrar isso claramente, a idolatria, a confusão de deuses, os deuses da terra, os deuses de Canaã, os deuses das nações estrangeiras, eles acabavam sendo adotados pelo povo de Israel. Então, essa questão dos altos é que é importante, porque esses altos, eu vou usar aqui, usar aqui esse comentário para citar aqui na página 76, tá? É o comentário de Donald Wiseman, eu tenho sempre referido aqui, da série Cultura Bíblica, da editora Vida Nova, e o autor, Donald Wiseman, diz o seguinte: altos, no hebraico, bamá, normalmente no plural, bamote, não necessariamente ligado ao lugar, né? No caso, campo aberto. Eram locais de culto ou locais sagrados, normalmente em formato de uma plataforma lavrada na rocha, com um altar ou um lugar de sacrifício. Às vezes localizados numa elevação. Então, alto não significa necessariamente que somente nos montes, né? Você lembra até do Salmo, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando o salmista diz isso, a gente talvez não consiga compreender, visualizar, que quando ele olha, eleva os olhos para os montes, ele vê os altos. O salmista está vendo os altos. Mas ele diz, de onde me virá o socorro? Não vem dos altares, não vem dos altos, onde eram oferecidos sacrifícios, mas o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É essa expressão que o salmista usa, né, quando ele fala que eleva os olhos para os montes. Era essa percepção dos altos e, ao mesmo tempo, a lembrança de que o seu socorro vem do Senhor. O seu socorro não vem dos falsos deuses. O seu socorro não vem dos ídolos, né, dos altos que eram usados ali em Israel naquele tempo, e onde eram feitos sacrifícios aos deuses de Canaã, aos deuses estrangeiros. Mas, então, o texto diz assim, às vezes eram localizados numa elevação, como os encontrados em Megido e Arade, enquanto outros ficavam nas baixadas, dentro das cidades. Você vai ver lá em Jerusalém, em Azor, em Dan, ou mesmo num vale. Então, parece que o termo foi usado para diferentes tipos de santuários locais, usados por vários propósitos. Embora alguns possam ter sido originalmente santuários cananitas, tomados depois da conquista de Israel, e usados como lugares de sacrifício e festivais, outros parecem ter sido usados para adoração a Javé. O tabernáculo e o verdadeiro altar estavam localizados primeiramente no grande lugar alto em Gibeão. Então, esse registro aqui da página 76 do comentário de Donald Wiseman sobre esse tema. O que eu quero chamar a sua atenção? Como o autor disse aqui, muitos desses altos foram originários dos cananitas. Então, ao conquistar a terra, olha que perigo, irmãos, olha que perigo. Ao conquistar a terra, Israel, ao tomar conta daquela terra, como foi a ordem de Deus, o povo de Israel, as tribos de Israel, acabaram deixando aqueles lugares sagrados dos cananitas, eles foram mantidos, e ali o povo sacrificava. Qual é o perigo disso? Qual é o perigo disso? A gente não tem ainda o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém vai ser construído por Salomão, tá bom? Então esse é o ponto. O Templo de Jerusalém vai ser construído durante o reinado de Salomão. Vai ser o tema em sequência aqui do nosso estudo, a construção do templo. Agora, havia diversos altos. Não, os sacerdotes, né, o sumo sacerdote, os sacerdotes levitas, eles não estavam em todos esses lugares. A lei de Deus, muitas vezes, era ignorada pelas pessoas.
E isso favorecia a idolatria, isso favorecia os cultos que não eram genuínos, que não eram segundo a lei de Moisés. E esse era o perigo. Então, o texto faz questão de registrar aqui, o autor bíblico, ele faz essa ressalva, entretanto. Então, o entretanto aqui aponta uma realidade que não era uma realidade desejável, né? Algo que era reconhecido como bom. Entretanto, o povo oferecia sacrifício sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor, tá bom? Então você vai ter essa prática herdada dos cananeus, a prática de sacrificar nos altos, ok? Lembrando que aqui são altares, poderiam estar em montes ou em vales ou na própria cidade, mas era uma prática condenável, condenada. Por quê? Porque isso levava à corrupção do povo e, é claro, o risco, alto risco aqui, como o autor registra, né? Em alguns até poderia haver o sacrifício a Javé, mas a grande realidade era que esses altos acabavam sendo usados para sacrifício para outros deuses. O risco era esse, tá bom? Então veja, o alto mais importante, o lugar de sacrifício mais importante era Gibeão. E é para lá que Salomão se dirige. E aí você vai ver isso a partir do versículo 4. E esse é um ponto que eu queria destacar, o momento em que Salomão vai a Gibeão. Gibeão ficava cerca de 10 quilômetros a noroeste de Jerusalém, então 10 quilômetros a noroeste de Jerusalém, e era esse o principal dos altos, o alto de Gibeão. Diz o versículo 3, a gente vai trabalhar então esse ponto. Versículo 3 do capítulo 3 diz que Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Olha o porém. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. E veja mais uma vez aqui o registro, né? Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. E aí, a pergunta que fica, né, desde aqui logo nesse texto, né, como é que pode? Ele amava o Senhor, Davi amava o Senhor, mas ainda queimava, né, incenso, sacrificava nos altos. O que isso significa para a gente? Eu queria fazer uma aplicação. É claro que aqui é um registro histórico, é uma realidade histórica, que é um retrato espiritual de Salomão. Mas eu queria fazer uma aplicação para a gente agora, trazendo aqui para a nossa vida, adiantando já uma aplicação importante sobre isso. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Muitas vezes nós também, meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes nós amamos ao Senhor. Eu sei que você ama ao Senhor, eu amo ao Senhor, mas eu falo de nós. Nós amamos ao Senhor, mas guardamos nos nossos corações alguns altares. Nós amamos a Deus, mas nós erigimos em nossos corações alguns altares, alguns ídolos. E aparentemente não são coisas pecaminosas para nós. Não são coisas aparentemente pecaminosas. Vou dar um exemplo, né? A pessoa que idolatra o seu trabalho vira um ídolo. O trabalho é uma bênção, irmãos. O trabalho é uma bênção de Deus para a gente. Os estudos, né? O dinheiro é uma bênção. Bens materiais, filhos, marido, esposa. Então, tudo isso é bênção. Eu amo as minhas filhas. Eu amo a minha mulher, Keila, minhas filhas, Cássia e Clarice, eu amo. Mas elas não podem se tornar ídolos no meu coração. Assim como não posso ser nenhum ídolo para elas também. Então, ao mesmo tempo em que Salomão amava o Senhor, ele ainda, porém, sacrificava nos altares, queimava incenso.
Então, isso é importante, eu queria que você guardasse isso, porque no final eu vou fazer mais uma aplicação também sobre essa questão, mas a gente não pode ter um ânimo dobre, a gente não pode servir a dois senhores. Isso é importante nesse tempo. Nós não podemos ter, e eu digo isso com muito carinho, com muito amor, nós não podemos ter altos no nosso coração, na nossa vida. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a adoração com ninguém. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Às vezes a gente rotula, né? A gente fica rotulando, etiquetando, né, determinadas questões. Ah, mas eu não adoro imagens. Eu não adoro, né? Eu não acredito em santos, imagens. Mas muitas vezes, no nosso coração, nós fabricamos ídolos. Nós colocamos coisas como prioridade ou dividindo com Deus o espaço que só pode pertencer a Deus. Então, essa é uma aplicação que eu quero fazer, usando esse texto aqui, que retrata a realidade de Salomão. Ele amava a Deus, andava nos preceitos de Davi, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Então, que o nosso coração, que nós, eu, começando em mim, eu e você, nós possamos examinar os nossos corações, para ver se há em nós algum altar, para ver se há em nós algum ídolo. Quando nós pensamos na nossa própria força, quando nós falamos assim: olha, foi o meu braço que me deu essa vitória, eu consegui isso, eu comprei, eu conquistei. Isso é um ídolo. Lamentavelmente, miseravelmente, isso é um ídolo. E a verdade tem que ser dita. Quando nós confiamos, né, na nossa fonte de renda, quando nós confiamos no nosso trabalho, que nós temos recursos, e nós não damos a glória a Deus, nós não, né, reconhecemos que tudo vem de Deus, que tudo pertence a Ele, lamentavelmente, isso se torna um ídolo na nossa vida. Eu digo isso com muito carinho. Por quê? Porque nós temos que vigiar em todo tempo para não criarmos ídolos. Alguém já disse, certa vez, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é verdade. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E se a gente não vigiar, a gente tropeça nesses altares, a gente cai nesse tipo de idolatria. O que é um ídolo? Né? Ídolo é qualquer redução de Deus. Até quando nós reduzimos o nosso Deus, limitamos a Deus com a nossa incredulidade, nós estamos criando um ídolo. Então, ídolo é qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer tipo de ideia, talvez, ideologia, que quer tomar o lugar de Deus. E que qualquer espaço que nós venhamos a dar, isso se torna um ídolo. Porque Deus não divide a adoração com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é exclusivo e nós somos dele. Eu sou dele, né? Eu lembro lá de Cantares, já que a gente está falando de Salomão, né? Quando ele diz: eu sou do meu amado é meu. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. Pedro diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, nós não pertencemos a mais ninguém, nós não servimos a dois senhores, o nosso coração não pode estar dividido. Mais à frente, aqui no livro de Reis, você vai se deparar com a história de Elias, e Elias vai perguntar, você vê como é que essa corrupção da idolatria, ela vai assolar Israel. No tempo de Elias, que é o tempo de Acabe, Jezabel, você tem Baal, os profetas de Baal, o culto a Baal institucionalizado. Então você vai ver ali o desafio de Elias, quando ele diz ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, então servi-o
Se Baal é Deus, então sirva Baal. Mas ele desafia aqueles profetas do poste-ídolo e de Baal, e ele mostra que há Deus em Israel. Mas a pergunta que Elias vai fazer ao povo é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então fica aqui, irmãos, uma aplicação já inicial desse texto, dentro do que o autor bíblico registra, que tinha um porém no povo, versículo 2, tinha um porém em Salomão, que era sacrificar nos altos. O registro aqui não é um registro positivo, é negativo. Mas vamos seguir um pouquinho mais? Então, foi o rei, diz o versículo 4 do capítulo 3, foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, lembrando que Gibeão era o maior, né? E ele diz, porque era o alto maior. Então, ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele lugar. Esse 1000 aqui, segundo os comentaristas, na verdade é uma linguagem, né, como incontáveis holocaustos. Em Gibeão, e aí vem aqui uma parte que é linda do texto, que é uma parte marcante da história de Salomão, e eu queria trabalhar um pouquinho essa questão aqui agora. Em Gibeão, versículo 5, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Eu queria parar aqui nessa pergunta, né, nessa proposta de Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Em Gibeão, Salomão foi visitado por Deus em sonho, né? Aqui pode ser, né, a expressão aqui, essa expressão pode ser uma visão noturna, um sonho, uma epifania. Eu sei que Salomão foi visitado por Deus. Deus aparece a Salomão em sonho e ele diz isso, pede o que queres que eu te dê. Vamos fazer uma aplicação? O que eu responderia? A aplicação é, o que eu responderia se Deus me visitasse hoje? Né? Ao me deitar, Deus me visitasse no meu sono, me aparecesse e me perguntasse, pede o que queres que eu te dê. Eu me pergunto, eu queria que você se perguntasse isso também, o que eu pediria? O que será que eu pediria a Deus? Será que eu estou pronto para responder essa questão de Deus? O que eu perguntaria? O que eu pediria a Deus? O que eu responderia a Deus? Ou, em outras palavras, qual seria a minha oração? Sabe que oração é conversar com Deus, não é verdade? Oração é conversar com Deus. E qual seria a sua oração? Sabendo que Deus está presente. Sabendo que Deus vem a você e fala, pede o que queres que eu te dê. Qual seria, então, a minha resposta? O que eu pediria para Deus? Pensa nisso aí. Vamos pensar nessa realidade. E vamos entender também que Deus está presente agora. Deus está aqui conosco agora. E Deus ouve as nossas orações. Eu estou fazendo um paralelo aqui com Tiago. Vou fazer alguns paralelos com Tiago aqui nesse estudo. Tiago diz, pedis e nada recebeis porque pedis mal. Pedis e nada tendes e nada recebeis porque pedis mal. E ele estava reprovando ali aqueles cristãos da dispersão, lá na carta, na carta de Tiago, é uma carta geral, e ele diz que aquelas pessoas pediam mal, eles não recebiam porque não oravam, e quando oravam pediam mal. Então, irmãos, isso é importante a gente refletir sobre isso. O que nós temos no nosso coração e o que nós queremos colocar diante do Senhor? O que você precisa de verdade? Qual é a sua verdadeira necessidade? Porque há uma diferença entre desejo e necessidade. É verdade, né? Desejo e necessidade. O que de fato, de verdade eu preciso? Qual é a minha verdadeira necessidade? Lembrando, muitas coisas que eu desejo são lícitas, mas nem todas convêm, como diz o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Ele, usando essa expressão, ele está falando da consciência cristã, ele está falando da vida cristã, para não escandalizar os outros, mas eu quero abrir um pouco mais essa ideia de que tudo é lícito, mas nem tudo convém.
Então, nem todo desejo que eu tenho é a vontade de Deus. Nem todo desejo que eu tenho, nem tudo que vem aqui na minha vontade é a vontade de Deus. Então, vamos pensar nessa questão e vamos aplicar na nossa vida, né? Quando nós orarmos para que nós tenhamos esse discernimento de sondar no nosso coração o que é um desejo. Deus satisfaz desejos? Sim. Ele, lá no Salmo 37, o salmista diz: agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará aquilo que deseja o teu coração. Mas essa satisfação dos desejos do coração, de acordo com o salmista, no Salmo 37, ali versículos 4 e 5, né, quando ele diz que deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, espera do Senhor, confia nele, o mais ele fará. A gente conhece muito bem esse salmo, mas eu queria frisar essa questão. Para que Deus satisfaça o desejo do nosso coração, o desejo do nosso coração deve estar alinhado à vontade dele. Agrada-te também do Senhor. E consequência, e ele fará, e ele satisfará o que deseja o teu coração. Então, são duas questões importantes. O que realmente eu preciso? Qual é a minha verdadeira necessidade? Segundo, aquilo que eu desejo é a vontade de Deus? Os meus desejos estão alinhados? Os meus desejos são agradáveis ao Senhor? Agrada-te também do Senhor? Ou seja, quando o salmista usa essa expressão no Salmo 37, agrada-te também do Senhor, significa que o meu desejo, a minha vontade, está submissa à vontade de Deus, que Paulo chama de boa, agradável e perfeita, lá em Romanos, no capítulo 12. Paulo chama de vontade boa, agradável e perfeita, que é a vontade de Deus. Mas ele diz para os cristãos de Roma que nós só podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós formos transformados pela renovação da nossa mente e não nos conformarmos com esse século. É isso que Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Metanoia, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará aquilo que deseja o teu coração. Confia nele, entrega o caminho a Ele. É isso que o salmista vai dizer. Então, aplicando aqui, né? Deus pergunta, né? Deus diz: pede o que queres que eu vou te dar. Olha que oportunidade. E qual seria a nossa resposta? Qual seria a nossa oração diante dessa fala de Deus para nós? Vamos pensar nisso aí. Qual foi a resposta de Salomão? A oração de Salomão, que é a resposta, né? Aqui no versículo 6, a partir do versículo 6, a gente pode dividir em 4 pontos. A oração de Salomão pode ser dividida aqui em 4 pontos, tá? Primeiro ponto, Salomão reconhece a ação passada de Deus. Então, leia comigo o versículo 6, quando ele diz assim, olha: respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai. Veja, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai. Então, ele primeiro reconhece a ação de Deus no passado. Isso é importante, irmãos. A expressão usada aqui como benevolência, talvez a tradução para o português não seja tão, tão precisa, né? Benevolência, né? O que você entende por benevolência? A expressão aqui é recede. E significa, né, amor perseverante. Significa aquela bondade constante, amor perseverante, bondade constante de Deus. Então, na oração de Salomão, primeiro ele reconhece a bondade constante de Deus, traduzida aqui como benevolência. Então, ele lembra que Deus tem sido fiel. Ele lembra que Deus abençoou o seu pai. Então, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai.
Esse é o primeiro ponto da oração de Salomão. O segundo ponto da oração de Salomão, ele vai pedir uma continuidade do favor de Deus. Ele diz assim na sequência: porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. O que Salomão está dizendo desse segundo ponto da oração? Primeiro, então, ele reconhece a ação passada de Deus, a benevolência de Deus, que foi com seu pai Davi, e agora ele está pedindo uma continuidade dessa bênção. É isso que Salomão pede para Deus: Senhor, mantém a tua fidelidade. Veja, mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Em outras palavras, Salomão está dizendo: Senhor, assim como o Senhor foi com meu pai, seja comigo. Manifeste essa benevolência, esse amor constante. Manifesta, Senhor, essa bondade, esse amor perseverante. Ele está reconhecendo que Deus fez no passado, a bondade constante de Deus, e ao mesmo tempo ele também pede a continuidade desse amor, desse favor de Deus para a sua vida. Terceiro ponto da oração de Salomão você vai encontrar no versículo 7. Ele diz assim: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Então, o terceiro ponto da oração de Salomão é expressar a sua humildade, expressar a sua incapacidade. Ele está dizendo: eu não sei como me conduzir. Eu não passo de uma criança. Salomão não era uma criança, Salomão já era um homem adulto ali, já tinha mais de 20 anos. Mas ele reconhece a incapacidade, a sua falta de preparo para estar à frente do povo de Israel. Não sei como conduzir-me, não passo de uma criança. Ele diz assim, olha, versículo 8, teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Então, aqui é importante a gente destacar o seguinte: Salomão fala teu povo, Salomão diz teu servo. Então, a humildade de Salomão, evidenciada nesse ponto aqui da sua oração, remete ao reino de Deus, ao senhorio de Deus. Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: o povo é teu, o reino é teu, eu sou teu servo, Senhor. Então, a oração de Salomão expressa essa humildade, o reconhecimento da sua incapacidade, não sabe como se conduzir, não sabe como vai estar à frente desse povo, que é o povo de Deus, que é o povo eleito de Deus. Ele diz, teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Ou seja, o reconhecimento de que ele é incapaz de liderar esse povo com as suas próprias forças, com a sua própria sabedoria. Quarto ponto da oração de Salomão, ele pede habilidade para cumprir as suas tarefas. Quarto ponto, Salomão pede habilidade para cumprir as suas tarefas. No versículo 8, nós lemos que o povo é grande, o povo é grande. E aí ele vai dizer no versículo 9, olha só, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Então veja, ele pede habilidade para cumprir as suas tarefas. Ele vai dizer o seguinte, primeiro, um coração compreensivo. Coração compreensivo aqui, em outras palavras, é um coração que ouve. Um coração que ouve. Irmãos, um coração que ouve é um coração ensinável. E como nós precisamos hoje ter um coração ensinável?
Como nós precisamos ter essa humildade para reconhecer a nossa incapacidade. Diante de tantos desafios, você se depara com desafios na família, você se depara com desafios no trabalho, você se depara com desafios nos seus estudos, né? A realidade do mundo, do nosso país, da economia, são desafios. Se a gente tentar vencer com base na nossa inteligência, da nossa força, nossa capacidade, o resultado vai ser frustração. Mas a partir do momento em que nós pedimos a Deus habilidade para cumprir as nossas tarefas, aquilo que você tem que fazer, você vai fazer na força do Senhor. Vai ter um coração compreensivo, um coração ensinável, um coração que ouve. É essa a ideia do texto aqui. Ele fala de discernimento. Ele pede a Deus discernimento, e como nós precisamos hoje de discernimento, irmãos. Existe um dom espiritual no Novo Testamento que Paulo enumera, chamado discernimento de espíritos. Ah, então é o que, Marcelo? Vou ficar vendo o demônio, vou ficar vendo os espíritos malignos? Não é isso não, irmãos. O discernimento de espíritos é um dom fundamental à vida da igreja hoje, para que a gente não seja enganado com falsos ensinos, por falsos profetas, por lobos em peles de cordeiro, que vão aparecer. A internet está cheia por aí, você vai encontrar vários aí, enganadores. Paulo fala para Timóteo, ele explica para Tito, para Timóteo, que a realidade dos últimos tempos é a realidade de falsos mestres, falsos profetas, enganadores, espíritos enganadores. Então nós precisamos ter discernimento hoje. E esse é um dom de Deus, discernimento é um dom de Deus. Então, Salomão pede discernimento para julgar, para dirigir, para governar, para decidir. E ele pede inteligência, né? Ainda aqui no capítulo 3, ele vai pedir inteligência para que ele possa cumprir aquilo que Deus coloca nas mãos dele. Então, a oração de Salomão, ela pode ser um modelo de oração para nós, não é verdade? A oração, esses 4 elementos, eles podem ser aplicados na nossa oração hoje. Primeiro, reconhecer a ação de Deus no passado. Quando nós estamos passando por tribulações, por dificuldades, por lutas, nós devemos nos lembrar dos grandes feitos de Deus, que estão na palavra, registrados na palavra, e aquilo que Deus já fez na nossa vida. Então, muitas vezes nós passamos por situações e nós devemos lembrar, olha, Deus já fez assim, Deus já me deu esse tipo de livramento, Deus já me curou antes, eu já vi isso acontecer, eu já vi a mão de Deus operando, eu conheço a benevolência de Deus, eu conheço a bondade de Deus, eu conheço a graça de Deus. Então lembre-se do amor constante, lembre-se do amor perseverante, da bondade constante de Deus. Lembra que o Salmo 23 termina com a expressão: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os meus dias. Quando Jesus dá a grande comissão à igreja, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, reconheça o que Deus já fez na sua oração. Reconheça a ação passada de Deus. Segundo, peça a continuidade do favor de Deus. A oração de Salomão é um modelo para a gente. Peça a continuidade do favor de Deus, para que esse constante amor, cada dia, né, se renove em nossas vidas. Né, como diz Jeremias nas suas lamentações, lá no capítulo 3, ele traz à memória o que pode dar esperança. 3, 23 em diante, Jeremias, ele vira a página nas suas lamentações, você vai perceber que o livro de lamentações ele vai caminhando, mostrando a realidade, a tribulação, a tragédia nacional que se abateu sobre Israel, ali Judá, na verdade. Mas ele diz assim, olha, quando eu lembro dessas coisas, quando eu vejo essas coisas, eu me perturbo, a minha alma se perturba.
mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É a expressão de Jeremias lá no livro de Lamentações, que é exatamente o que Salomão está dizendo. Ele reconhece as ações de Deus no passado. Ele pede a continuidade do favor de Deus. A cada dia, as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas. E é para nós experimentarmos essa bênção, essas misericórdias se renovando sobre nós. É para nós, irmãos, é para nós, irmãs, essa experiência. Terceiro ponto, Salomão reconhece a sua incapacidade, ele expressa humildade. Isso não deve ser, então, um modelo de oração para a gente. Reconheça, confesse os pecados, reconheça a sua falha, reconheça as suas limitações. Não diga, foi o meu braço, foi a minha inteligência, foi a minha capacidade. Não se orgulhe. Né? Na nossa vida nós não podemos ser seduzidos pelo orgulho, pela vaidade, mas reconheça, expressa a humildade, não passe uma criança, Senhor. Senhor, amanhã eu tenho aquela entrevista de emprego, mas eu não quero ir na minha força, na minha capacidade. Isso aqui não significa que a gente não vai se preparar. Você entende isso? Não quer dizer que a gente não vá se preparar, estudar, né, a preparação necessária. Né, no livro de Provérbios, eu gosto muito do versículo que diz assim, olha, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O cavalo, eu sempre usei essa palavra na minha vida, né, nos meus desafios. O cavalo se prepara para o dia da batalha. Sim, prepare-se, prepara o cavalo. Mas a vitória vem do Senhor. Quem escreveu isso? Salomão. Ele entendeu isso. Então, reconheça que você não sabe como se conduzir. Confie em Deus. Peça a Ele do alto a capacidade. Peça a Ele a habilidade para cumprir as suas tarefas. É o quarto ponto aqui da oração de Salomão. Que Deus, né, dê capacidade, nos capacite para nós cumprirmos as nossas tarefas. Irmãos, isso envolve o trabalho na igreja, isso envolve aquele chamado que você tem ministerial, isso envolve o seu trabalho na vida do dia a dia, nos estudos, na família, todas as áreas da nossa vida. Todos os nossos afazeres, as nossas missões, tudo que nós temos, tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós faremos, sim, o melhor com excelência, mas capacitados por Deus, habilidade que vem do alto. Então, a oração de Salomão é uma oração modelo para a gente. E vale aqui muito, né, investir, né? Não isso aqui como uma receita de bolo, uma vã repetição, mas aplicar esses princípios na nossa oração e na nossa vida, naquilo que nós, né, diante do Senhor colocamos, sabendo que quando nós nos agradamos do Senhor, Ele cumpre, Ele satisfaz o que deseja o nosso coração. Olha o que diz o versículo 10. Olha o versículo 10. Já estamos chegando quase aí a 1 hora, né, e eu estou vendo que eu não vou chegar ao capítulo 4, né, mas vamos lá. O versículo 10 diz, essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. A oração de Salomão agradou ao Senhor. E ele disse, já que pediste essa coisa e não me pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, olha a resposta de Deus no versículo 12, eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Olha, que coisa linda ouvir de Deus essa resposta. Primeiro, saber que Deus se agradou dessas palavras. Irmãos, que coisa maravilhosa é saber, né, que Deus se agradou
da nossa oração. Eu lembro do salmista mais uma vez, quando ele diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Essas palavras agradaram ao Senhor. E Deus respondeu, dando-lhe a sabedoria, a inteligência, o discernimento que ele pediu. No versículo 13, também, até o que não pediste, eu te dou. Então Salomão recebeu aquilo que não pediu, riquezas, glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então, nos dias de Salomão, no tempo de Salomão, ele foi, no seu tempo, o rei mais destacado, né, dentro do mundo conhecido, dentro desse recorte bíblico que a gente está trabalhando. Não houve rei igual a Salomão. Não houve reino naquela época, né? Israel foi uma superpotência naquele tempo. Por quê? Porque Deus ouviu a oração do rei. Porque Deus ouviu a oração do rei. Agora, tem um porém. Mais um porém, né? Versículo 14 diz assim: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Eu queria fazer aqui, né, já caminhando para a nossa conclusão, nosso tempo já está esgotado, mas eu queria fazer o registro desse condicional aqui do versículo 14. Tá? Veja só, sabedoria Deus deu a Salomão. Pode ticar aí, deu sabedoria. Discernimento deu, né, coração sábio, inteligente, discernimento, tudo isso ele ganhou. Está na primeira parte do versículo 12. O que ele não pediu, ele ganhou. Riqueza, glória, fama, ele ganhou isso. Agora, irmãos, no versículo 14, veja, destaca aí, porque o condicional é a longevidade. Repito, essas outras bênçãos ele recebeu de forma incondicional de Deus. Sabedoria, inteligência, discernimento, fama, riquezas. Mas no versículo 14, a longevidade estava condicionada a andar nos caminhos do Senhor. Por que eu digo que isso aqui é um porém? Porque a gente já comentou lá no início, né? Eu fiz o spoiler do capítulo 11. Salomão, ao final, não guardou aliança. Salomão morreu com mais ou menos 60 anos. 60 anos... Claro, mas para aquela época era uma vida razoável. Mas veja, Davi viveu mais, Davi viveu aí 70 e poucos anos, outros reis viveram mais. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto, né? O condicional aqui, Salomão não teve longevidade. Deus daria longevidade a ele, prolongarei os teus dias se andares nos meus caminhos. Ele andou nos caminhos de Deus? Sim, durante um tempo, um bom tempo. Mas, no final, já lemos o capítulo 11, eu deixo aí para o seu dever de casa, no final, você vai ver o coração de Salomão sendo corrompido por causa das mulheres. Ele abandona a aliança do Senhor, ele declina na sua fidelidade. E ele morre cedo, com 60 anos. Eu considero, né, e os comentaristas eles fazem esse registro, né? Se ele reinou 40 anos, ele tinha aqui uns 20 anos, ele morre cedo, comparativamente com outros reis. Ele teve um longo reinado, 40 anos, é um tempo razoável, mas ele, com toda a sabedoria, com toda a fama, ele teve uma morte, diria, né? Não vou chamar de prematura, né? Mas ele poderia ter vivido mais, poderia ter longevidade. Então, prolongarei os teus dias, se andares nos meus caminhos, se guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai. Veja, Salomão, pela paz que teve, Salomão não teve guerras. Né? Eu lembro que Davi, eu já comentei, Davi, ao final da vida, ele estava bem debilitado,
talvez pelas sequelas dos combates, dos ferimentos, né, talvez pelas sequelas ali do seu corpo, né, o próprio sofrimento, né, a questão psicossomática, dos pecados, etc. Mas Salomão não teve guerras, não teve tribulações como Davi teve, viveu boa parte do deserto, né, na sua vida. Apesar disso tudo, Salomão teve uma vida mais curta. Tá bom? Queria fazer esse registro aqui que está no texto, né, o versículo 14. Concluindo aqui o nosso estudo, irmão, já temos 1 hora aí de estudo. Versículo 15, despertou Salomão e eis que era um sonho. Era um sonho, mas a voz era de Deus, a presença era de Deus. Veio a Jerusalém e pôs-se perante a Arca da Aliança. Veja, ele estava lá em Gibeão, no alto de Gibeão, lá naquele altar de Gibeão. Ele vem para Jerusalém, pôs-se perante a Arca do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Tá bom? Então, isso mostra que quando ele desperta do sono, então ele sai de Gibeão, do alto de Gibeão, e vem para Jerusalém. Ele vem para o lugar certo, ele vem para diante da Arca do Senhor. E ali oferece os sacrifícios. E ali, esse ato de Salomão significa que ele está dando publicidade àquele encontro que ele teve com Deus. Então, ele não continua em Gibeão, ele vem para Jerusalém, diante da Arca do Senhor. Lembra que a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus, ela tem essa eu diria nem representar, mas ela apresenta, né, Deus. Né? A Arca da Aliança, ela apresenta Deus no meio do povo. E ele faz o certo. E assim ele dá publicidade a essa resposta de Deus na vida dele. Ele vem aqui diante dos seus oficiais, dá um banquete, ou seja, é o marco desse início de reinado. Tá bom? Eu vou parar aqui e vou deixar um dever de casa para vocês, tá? Dever de casa é o seguinte, eu queria que vocês buscassem no capítulo 3, aqui na segunda parte, que vem a partir do versículo 16, e no capítulo 4, o exercício é o seguinte, anota aí o seu dever de casa, homework aí para você. Identifique exemplos da sabedoria de Salomão, nos capítulos 3 e 4. Tá bom? Vamos fazer esse dever de casa? Aí na semana que vem, próximo encontro, eu vou falar sobre essas questões. Você vai ter feito o exercício e o seu dever de casa e a gente vai conversar sobre isso e dar continuidade ao estudo do reinado de Salomão. Tá bom? Que bênção, né, irmãos? Chegamos ao fim desse encontro. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou grato a Deus por você aqui participar das Segundas da Palavra, tem sido constante, fiel. Você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Continua com a gente aí, continua. Tem os outros estudos, você pode procurar aí no canal da igreja. Então você tem aí, no nosso canal da Igreja das Américas, muito material, muita coisa boa. Segundas da Palavra, você tem as pregações de domingo, de manhã e à noite, que são aí gravadas, ficam no canal. Você tem a Escola da Palavra, quinta-feira com a Simone, domingo comigo, domingo de manhã e domingo à tarde, a gente está falando sobre Carta aos Efésios, Simone está falando sobre Cristologia. Olha, né? Eu diria aqui que é uma oportunidade, assim, riquíssima que nós temos, de conteúdo disponibilizado aí no canal da igreja. Eu queria que eu queria te encorajar, né, a maratonar. Desliga o Netflix, desliga aí os streamings da vida e vem maratonar na palavra de Deus. Vamos fazer isso. Vamos dedicar esse tempo à palavra de Deus. Vamos buscar ao Senhor através da sua palavra. Vamos fazer isso. Esse é o pedido que eu quero fazer a você, para que você continue, né, aprofunde. Você tem aí o nosso canal de comunicação para colocar as dúvidas, o WhatsApp das Américas, você tem aí o canal para você compartilhar e a gente vai estar aqui recebendo, conversando com você sobre essas questões, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família e até o nosso próximo encontro das Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Irmãos, tchau, tchau!